Oi, minha gente! Estamos aqui no nosso canal do YouTube para bater um papo hoje sobre uma das posições femininas do ser, que é a maternidade. A gente comemorou há poucos dias, né, o Dia das Mães, e eu sempre fico muito pensativa sobre essa posição. E eu já queria começar trazendo uma frase do Lacan que a gente tem lá no Seminário 19, em que ele fala: o amor, o bem que a mãe tem por seu filho, o amuro, basta colocar entre parênteses o a para reencontrar o que demonstramos todos os dias. É que, mesmo entre a mãe e o filho, a relação que a mãe tem com a castração, isso conta um bocado. Uma frase muito interessante, muito provocadora, que a gente já tem muitas coisas aí para poder pensar, né? O amuro é um joguinho de palavras que o Lacan faz, uma das brincadeiras que ele faz com as palavras que remete à questão do amor, né? E aí, quando ele separa o a do amuro, a gente tem duas coisas aí. A gente tem a questão do objeto a e a gente tem também a questão do muro. Eu interpreto essa frase como se o muro sendo essa barra, né? Aquilo que fica entre, né, a mãe e seu filho. Então, a gente já tem dois apontamentos aí nessa relação da mãe com o filho. E aí, aqui a gente vê que como a mãe lida com a castração, isso conta um bocado. Então, na relação que a mãe estabelece com seu filho, isso diz muito de como ela estabelece essa relação com a castração. Então, a castração, ela é um conceito-chave, né, para a psicanálise, mas também para a gente entender a constituição subjetiva, os sintomas, o inconsciente. Então, é um conceito muito fundamental, muito importante. Rapidamente aqui falando, a castração tem a ver com aquilo, com essa falta radical, com essa coisa que quando esse sujeito humano cai nesse mundo, né, ele encontra com os limites da linguagem, os limites do outro, com aquilo que falta e uma falta que nada remedia. É uma falta muito necessária, a gente vai ver isso também em outros momentos, quando eu vier aqui falar sobre o desejo, mas é como se sem essa falta, sem a castração, a gente não tem espaço para poder circular na vida, para poder desejar, para poder ser outras coisas. Então a falta, ela é muito importante, mas conta muito como a gente lida com a falta. E um dos modos em que um sujeito feminino pode vir a ressignificar ou dar um jeito na castração é pela via da maternidade. Como se o filho fosse tamponar essa falta. E aí, tem um texto que eu também gosto muito, além da frase do Lacan que eu acabei de falar, que é esse, né, que é a criança entre a mulher e a mãe. Esse texto, ele me impacta muito, eu gosto muito dele, ele me ensina muito todas as vezes que eu leio. E aqui a gente vai ver que, diante da falta que esse sujeito feminino tem, ele pode vir a tentar colocar essa criança nesse lugar como um substituto dessa falta, como algo que tamponasse essa falta. E aí, tem uma coisa interessante que o Miller, ele diz que a criança, ela preenche essa falta, mas ao mesmo tempo, ela divide esse sujeito feminino. Então a gente vê aqui, assim como em vários momentos, né, que a psicanálise faz a gente ver, que nós, enquanto sujeitos, a gente apresenta várias ambivalências. Isso me fez lembrar um conceito que é junção-disjunção. Esse conceito tem a ver mais ou menos com losango, assim, ó, só que com essa abertura aqui no meio. Esse desenho, ele simboliza essa junção-disjunção. E então a gente vê que a criança, ela
Sim, por um lado ela preenche esse sujeito feminino, mas ao mesmo tempo ela divide. O que isso significa? Que quando um sujeito feminino se descobre mãe, ela sente uma certa satisfação nessa posição, mas só uma certa. Porque é importante que depois de um tempo que ela está ali nessas funções e nessa relação com esse filho, que ela perceba que esse filho não é tudo para ela. Estranho, não é? A gente está tão acostumado a pensar que o amor por alguém, o amor por um filho tem que ser tudo pra gente, e a gente vem aqui dizer que não. E por que trazer essa divisão, né? Que a criança ou o filho divide, né? No sujeito feminino, a mãe e a mulher. Por que é importante a gente falar disso? Porque a gente vê na clínica que quando uma mãe ou uma criança, um filho, acredita que eles são tudo um para o outro e que não há essa divisão, essa separação, a gente vê complicações subjetivas e sintomas muito complicados que comprometem, né, o modo de ser desse sujeito no mundo, tanto o sujeito mãe quanto o sujeito criança. Isso não é sem consequências para nenhum desses sujeitos. Porque o que a gente percebe é que quando não há espaço para falta, quando a gente acredita nesse tudo, que essa coisa, ou a criança, no caso aqui a gente está falando de criança, mas isso poderia ser o trabalho, poderia ser um relacionamento amoroso. Quando a gente acredita que algo preenche tudo em nós, o que fica? Por onde mais a gente vai circular? Se não tem falta, se isso aqui é tudo para mim, não me falta nada. Se não me falta nada, eu não desejo mais nada. E aí, paradoxalmente, se não há falta, essa mãe não consegue nem desejar esse filho. Ela tá ali nessa relação louca com ele, mas não tem desejo. E quando a gente chega a escutar sujeitos femininos que chegam lá pra gente nessa posição de toda mãe, é uma angústia insuportável. Miller nos mostra aqui no texto que quanto mais a criança preenche a mãe, mais ela angustia. E isso está em consonância com a fórmula de Lacan, que a angústia é a falta da falta. Então, quando não há falta, é aí que a gente fica angustiado, quando tem um objeto demais. Esse objeto A, que o Lacan fala, né? O filho. Né? Quando a gente separa o amor, a gente vê o objeto A. E a mãe angustiada é aquela que inicialmente não deseja, ou deseja pouco, enquanto mulher. O que isso significa? Significa, quando a gente fala dessa divisão entre a mãe e a mulher, não significa que a mulher tenha que desejar necessariamente um homem, o filho e um homem. Esse qualquer outra coisa, além do filho, pode ser um trabalho, um crochê, dançar, estar com as amigas. Qualquer outro significante que nomeie esse desejo. É tão interessante esse texto que eu queria trazer até mais uma outra frase do Miller. A mãe só é suficientemente boa se não o é em demasia, se os cuidados que ela dispensa à criança não a desviam de desejar enquanto mulher. É preciso que a mãe não esteja dissuadida de encontrar o significante do seu desejo em outros lugares. Então, o que eu queria a partir desse vídeo é que a gente pudesse pensar que a maternidade é um dos nomes do desejo feminino e que uma mãe suficientemente boa é aquela que não deixa de desejar enquanto mulher.